Prezados irmãos e irmãs, domingo, segundo da quaresma, é domingo, ressurreição do Senhor, dia de acender a esperança, palavra certa na hora certa. A primeira leitura é do livro do Gênesis, o capítulo 15, de 5 a 12, de 17 a 18. O salmo é o 26. O Senhor é minha luz e salvação. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, de 17 ao capítulo 4, versículo 1. O Santo Evangelho é segundo São Lucas 9, de 28b a 36. Transfigurar-se, despertar, acordar. Por qual meio? Pela oração. Oração que leve à confiança, assim como Abraão. Abraão estava desprovido de tudo, de descendência, de terra, mas despertou. Acordou para o Deus que estava dentro de si e que buscava aliança. E Abraão confiou decididamente, decidiu confiar, acreditar. O cerimonial já mostra tudo. É um rito antigo, 15 séculos antes de Cristo. As partes deveriam passar pelo meio dos animais cortados ao meio. E seria maldita o que traísse o pacto. Mas somente Deus passou pelo meio. E Deus não se contradiz. Deus mostrou-se sempre fiel, pois não renega a si mesmo, mesmo que muitos tenham sido infiéis e que outros ainda hoje sejam, Deus permanece fiel. Deus pede que confiemos. São Paulo chama a atenção dos filipenses, desconcertados com a sua prisão, que não deem ouvido a outros ensinamentos. Confiem, acreditem na autenticidade do Evangelho por ele anunciado. Que o imitem, ou seja, que confiem, que acreditem como ele acreditou, como ele confiou. Ele é o fundador daquela comunidade. Mesmo preso por causa desse evangelho que pregou, pede que todos assumam essa autenticidade, ainda que sejam presos também. Separem-se dos inimigos da cruz de Cristo. Pois o verdadeiro evangelho provoca conflitos na sociedade. E os verdadeiros líderes não fogem às perseguições quando estas aparecem, e nem os cristãos autênticos se furtam delas. O seu apelo, feito aos filipenses, não é tanto no sentido de imitar uma pessoa, mas de ter no fundador um ponto de referência para discernir se o evangelho anunciado é vivido, e vivido é autêntico ou não. No Santo Evangelho, Jesus está com aqueles que confiaram, que foram fiéis, Moisés e Elias, a Escritura e a profecia.
e pede aos discípulos, os que escolheu, os 3, Pedro, Tiago e João, que despertem, pois ainda estavam adormecidos, estavam com sono, não estavam vendo às claras, por isso não compreendiam. A nuvem ali garante a presença de Deus. O semblante de Jesus muda, sua figura fica brilhante, todo o seu corpo. Jesus está sereno, o corpo não reclama. Os discípulos estavam inquietos, perturbados. O contexto não era nada aceitável. Jesus havia anunciado pela primeira vez a sua paixão. Eles estavam atordoados. Por isso não conseguiram ver e já queriam ficar ali, quando ali era apenas uma antecipação de tudo o que seria depois das provações. Vem a voz do céu e pede que o Filho amado seja escutado. Mas para escutar o Filho amado é preciso estar em estado de serenidade. E a esse estado de serenidade somente a oração pode levar. Inquietos, eles não conseguiam ver, como muitos hoje não vemos, por causa da inquietude. Estamos atravessando dias turbulentos, marcados por crises de todas as espécies e tamanhos. Precisamos confiar no único Deus, que é bem mais íntimo a nós do que nós mesmos. Neste Deus que está bem mais presente em nós do que nós próprios. É tempo de deixar o divino se manifestar em nós. Isso é transfiguração. Nas suas meditações para o tempo da Quaresma, este segundo domingo, Santo Afonso Maria de Ligório medita o versículo 4, capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus. Senhor, é bom estarmos aqui. Lemos que certo dia Nosso Senhor, querendo dar a seus discípulos um antegozo da beleza do paraíso, tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu de parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, e suas vestiduras se fizeram brancas como a neve. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E tomando a palavra, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é que estejamos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Detenhamo-nos também a considerar um pouco a beleza do paraíso e raciocinemos assim. São Pedro e os seus felizes companheiros provaram apenas uma só gota da doçura celestial e nem assim puderam conter-se, que não rogassem a Jesus lhes fosse concedido permanecerem sempre naquele lugar. Que será então de nós quando o Senhor saciar os seus escolhidos da abundância de sua casa e os fizer beber na torrente das suas delícias? São Pedro e os outros 2 apóstolos não viram senão um único raio da divindade de Jesus Cristo, o qual transluziu da sua sagrada humanidade. Todavia, não podendo sustentar tão viva luz, ficaram deslumbrados e, como fora de si, caíram de bruços sobre a terra. Que será então quando o Senhor se deixar ver a seus escolhidos face a face como é em si mesmo? Tão bela sorte nos espera também a nós, meu irmão, se nos esforçarmos por merecê-la ao menos no tempo de vida que ainda nos resta. Ó doce esperança! Virá um dia em que nós também veremos a Deus como é, isto é, veremos a beleza incriada que encerra de modo infinitamente perfeito todas as belezas espalhadas pelo universo.
Seremos semelhantes a Ele porque o veremos como é. A glória de que gozaram os 3 venturosos discípulos foi de curta duração, porque enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu. E logo saiu da nuvem uma voz que disse: Este é meu filho amado, em que pus toda a minha complacência. Ouvi-o. Chegou-se a eles Jesus, tocou-os e lhes disse: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, já não viram ninguém senão só Jesus. Com isso, o Senhor nos quer dar a entender que as consolações que faz degustar a seus servos têm por único fim animá-los ao trabalho, porquanto o tempo presente é um tempo de merecer e não de gozar. Eis porque, no meio daquela visão celestial, Moisés e Elias não falaram senão das penas e ignomínias do Calvário. Falavam da sua saída deste mundo. São Pedro é de certo modo repreendido porque desejava ficar sempre no gozo daquelas delícias. Não sabia o que dizia. Animemo-nos, portanto, e procuremos sofrer com paciência as tribulações que Deus nos envia, oferecendo-as ao Senhor em união com as penas que Jesus Cristo sofreu por nosso amor. Quando as cruzes nos afligirem, levantemos os olhos ao céu e consolemo-nos com a esperança do paraíso. Tudo é pouco ou antes nada para merecermos o reino do céu. Meu amado Redentor, agradeço-vos as luzes que me dais agora. São sinais de que me quereis salvo a gozar um dia convosco no céu. Quero salvar-me não tanto para gozar, como para vos agradar e amar. Amo-vos, Jesus, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas. Pesa-me de vos ter ofendido e proponho nunca mais tornar a ofender-vos. Mas já que me vedes destituído de toda a força, amparai a minha fraqueza, a fim de que eu vos seja fiel. Guardai-me interior e exteriormente, para que me defendais de adversidades no corpo e limpeis a minha alma de maus pensamentos. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.